Muito bem, queridos, muito bem-vindos a mais um aulão de todo santo domingo. Não importa que dia, que horas você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo ao nosso aulão de toda santa semana. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as palavras heterogenéricas. Natan, que diacho é isso, pelo amor de Deus? São aquelas palavrinhas bem chatinhas que você com certeza já se topou com elas em algum momento da tua jornada no espanhol, que trocam de gênero, que no português são masculinas, mas no espanhol são femininas. Ora bolas, por que isso acontece? Ora bolas, por que isso sucede só para atrapalhar a nossa vida? Calma, que depois da aula de hoje isso vai ficar claro, mas claro que a água cristalina na tua cabeça, para você nunca mais confundir essa parada e poder falar espanhol bem, sem cometer nenhuma gafe. Então, já temos aqui o primeiro slide explicando o que são essas palavras heterogenéricas. Bora lá. En español hay algunas palabras que tienen el mismo significado en portugués, pero el género es distinto. O sea, una palabra que es femenina en portugués será masculina en español. Y al revés pasa lo mismo. La palabra que es masculina en español será femenina en portugués. Estas palabras son llamadas palabras heterogenéricas, ou seja, que trocam de gênero entre português e espanhol. Ok? Nathan, por quê? Não existe um porquê. Essas palavrinhas aqui simplesmente trocam de gênero porque sim. Ok? Então, sem mais enrolar, sem muito blá blá blá, é isso, simples, direto ao ponto. É isso que acontece. Troca de gênero, ponto final. Aceita que dói menos. Então, Nathan, quais são essas palavras? Aqui eu listei algumas das principais, as mais conhecidas e as mais usadas no vocabulário do espanhol. Então, vamos lá. Deixei aqui uma listinha com algumas. Da coluna da esquerda, palavras em espanhol. A coluna da direita, as palavras em português. Então, bora lá. Em espanhol, substantivos masculinos e em português serão substantivos femininos. El énfasis, a ênfase. El origen, a origem. El engrenaje, a engrenagem. El fraude, a fraude. El humo, humo, fumaça, a fumaça. El insomnio, a insônia. Insônio, ok? Insônio, percebe que tem um M e um Nzinho aqui. Insônio. Atenção na pronúncia dessa palavrinha, insônio, a insônia. El margen, a margem. El maratón, a maratona. El rezo, a reza. El vértigo, a vertigem, ok? Então, essas são palavras que trocam de gênero simplesmente. Aqui não tem muito o que entender. Aqui você só tem que conhecer as palavras e saber quando é cada uma, beleza? Vamos continuar, que a listinha aqui continua. Bora lá. La nariz. La sal, de salar la comida. La sangre que corre en mis venas. La sonrisa que quiero ver ahora en tu cara porque es domingo de noche y estás con una cara de traste que no quiero verla. Por favor, dele una sonrisa. Vamos, una sonrisita. ¿Ah? Eso, así me gusta. Vamos. La protesta, la hiel, la paradoja, la risa. Atenção, sonrisa e risa são palavras diferentes. Sorriso e riso, ok? La señal, la sombra. Então, aqui são palavras ao contrário. Perceba que aqui são palavras que em espanhol são masculinas, em português femininas. Na lista de baixo acontece o exato oposto, correto? O exato oposto. Palavras que em espanhol são femininas e em português são masculinas. Então, essas palavras que a gente viu daqui para cima não tem nada a se fazer, não tem nada a se entender. Tem somente que conhecer as palavras. Agora, bora lá. Nathan, o que eu faço, então, para aprender essas palavras? Pego essa lista e tento decorar ela até não aguentar mais? Não faz isso. Não faz isso porque não é bom. Não faz isso
porque não é a melhor solução para aprender essas palavras. Eu sempre falo o seguinte, presta atenção, por favor. Em lugar de pegar uma lista como essa aqui, que você tem que aprender, essas palavras você tem que aprender, não tem jeito, você tem que aprender elas, porque senão você vai falar groselha. Em vez de pegar essa lista e tentar decorar essas palavras, né, decorar uma a uma, soltas assim, vai ser muito mais difícil, muito mais demorado você conseguir decorar essas palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar contextos, ou seja, um texto, um diálogo, uma conversa, onde essas palavras estejam inseridas, não necessariamente todas. Não preciso pegar um texto que tenha todas essas palavras, mas uma parte, algumas. Natan, onde é que eu encontro esses textos? Onde é que eu pego esses textos? Você pode pegar a palavra e botar no Google, jogar lá no seu Google, e procurar algum texto que fale sobre essa palavra. Não seja preguiçoso e vai ler um pouquinho, vai. Para de ser preguiçoso e procurar essa palavra. Ou você mesmo elaborar um texto, não precisa ser um livro. Ok? Não precisa ser um livro, mas um texto breve que tenha uma história. Aqui está um detalhe legal e muito importante, que tenha uma história. Por quê? Porque dados, a gente esquece muito fácil, certo? Dados a gente esquece muito fácil. Por exemplo, você lembra o número do teu primeiro celular? O primeiro número de celular que você teve, eu te fazendo essa pergunta, o primeiro número de celular que você teve, você lembra? Dificilmente você vai lembrar o número do teu primeiro celular. Porém, eu tenho certeza que tem alguma história da tua infância que você nunca esquece. Ou alguém te contou uma história que teu avô te contou e até hoje você não esquece. Porque a mente humana, ela assimila muito melhor histórias do que dados, do que informações soltas decoradas. Então, o que você pode fazer? Pegar um grupo dessas palavras, um grupinho dessas palavras, certo? Não precisa ser todas, vai com calma, passo a passo, ok? Passo a passo, não seja apressado. Lembra, aprender espanhol leva tempo. Aprender espanhol não é algo que eu vou fazer de hoje para amanhã, não é o que eu vou fazer de hoje para a semana que vem, não é que o mundo vai acabar na semana que vem e se eu não aprender espanhol na semana que vem eu tô perdido, não. Leva tempo, então não tenha pressa, calma, deixa o tempo rolar. Pega um grupinho dessas palavras e você mesmo elabora uma historinha bobinha. Um dia fulaninho saiu de casa e deu ênfase sei lá, ao buraco que tinha no meio da rua. Mas infelizmente ele passou com um carro naquele buraco e furou o pneu. Então vamos lá, vamos inventar uma historinha aqui. Pedro, un lindo día salió de su casa y dio mucha énfasis al hueco que había en la calle. Entonces, por dar énfasis, lo pasó por encima y se pinchó la rueda. Uma historinha. Mas você, né? Repete essa historinha umas 2, 3 vezes, pum, uma palavrinha a menos. Vamos lá, origem. Que eu tenho que lembrar que origem não é feminino, é masculino. Vamos lá, deixa eu inventar uma historinha aqui. El origen de la creación del universo fue el Big Bang, cuando nadie sabe qué pasó allí, todo explotó e todo se criou. Tô inventando uma historinha aleatória aqui, qualquer coisa. Mas o que eu quero te informar, te passar, é que quando você tem um contexto por trás daquela palavra, fica muito mais fácil de você assimilar ela do que se você está tentando decorar essas palavrinhas soltas aí, beleza? Então, cria uma historinha. Caraca, tá calor, viu? Cria uma historinha, um contexto para você inserir essas palavras nesse contexto e ir aprendendo. Mas vai com calma, não tenha pressa, não seja apressado, tranquilo. Deixa o tempo ir e você vai aprendendo as palavras tranquilamente, beleza? Agora, a gente vai para um outro ponto que é eufonia. Natan, que diacho é isso? Vamos lá. Que é eufonia? É a sonoridade, ¿okay? De sonar agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras. Ou seja, eufonia é simplesmente, você escutou aquele negócio, soou legal, soou bacana. Não, viu quando você ouve algo e
Ai, dói o ouvido. Não, eufonia é quando soa suave. E existem algumas regras de eufonia no espanhol. Quem sabe você nunca ouviu falar nisso, mas não se importe com esse nome, eufonia, deixa esse nome para lá, só presta atenção nas regrinhas aqui. Estas regras servem para evitar a cacofonia e para ajudar na pronunciação de alguns pares de palavras. Existem 3 regras de eufonia, então existem 3 regrinhas de eufonia que você tem que prestar atenção nelas, ok? Vamos lá, regra número 1. Antes de um substantivo feminino singular que comienza con A y HA tónica, se debe usar el artículo el o un, según sea el caso. Esto sirve para ayudar a pronunciar y separar el artículo de nombre, pero no olvidarse que el sustantivo conservará siempre sus características femininas. Pausa aqui se você não entendeu bulhufas do que eu acabei de falar. A gente acabou de ver aquela lista de palavrinhas que simplesmente trocam de gênero. Ok? Na prática, aqui acontece exatamente a mesma coisa, ok? Porém, o motivo é outro, certo? Aqui, essas palavrinhas que você está vendo aqui, água, alma, hada madrina, hacha, alma, não trocam de gênero, certo? Água continua sendo feminino, alma continua sendo feminino, a fada continua sendo feminina. Porém, para que soe melhor no espanhol, não se usa o artigo feminino lá, como por exemplo no português, a água. A água é um substantivo feminino, então a gente usa a água, correto? Porém, no espanhol, quando a palavra começa com A ou HA tônica, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte, certo? Por exemplo, água. Qual é a sílaba mais forte? É a primeira, água. Hada, que é fada. Qual é a sílaba mais forte? Hada. Ou hacha, que é machado. Qual é a sílaba mais forte? A primeira, hacha. Então, quando a palavra comece com A, quando seja, vamos lá, substantivo feminino, a palavra é feminina, certo? A palavra é feminina, ela não troca de gênero, ela não deixa de ser feminina para ser masculina. Ela é feminina, porém a primeira letra, a primeira sílaba é a tônica e é com A ou HA, então a gente troca o artigo lá pelo artigo el. Então fica, não é la água, mas sim el agua. Não é la alma, mas sim el alma. Não é la hada, mas sim el hada. Não é la hacha, mas sim el hacha. Repito, isso acontece somente para que soe melhor, para que o som seja melhor. Agora, essa parte que diz aqui, pero no olvidarse de que el sustantivo conservará siempre sus características femininas. O que isso quer dizer? Que se a palavra vai para o plural, ela vai levar o artigo feminino, las aguas, porque ela não mudou de gênero, ela simplesmente leva o artigo na frente só por uma questão de som, para que o som fique mais bonito. Então, não vai ser los aguas, mas sim las aguas. Não vai ser los almas, las almas. Certo? Ok? Pegou aí? Essa é, ou seja, mas vamos lá. Na prática, o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece aqui, certo? Na prática, porque eu não vou falar o nariz, eu vou falar la nariz. Eu não vou falar la água, eu vou falar el agua. Porém, isso aqui é só para você entender o porquê, que essas palavrinhas aqui têm essa regrinha especial, beleza? Existe uma exceção, tá aqui embaixo.
antes de nombres de mulheres ou del nombre de las letras A e H. Ou seja, se é um nome de mulher, não. Eu não vou dizer, por exemplo, el Ana. Não, é la Ana, por exemplo, certo? Para nomes de mulheres, essa regrinha aqui não vale, é uma exceção. Beleza? Então, essa é a regra número 1, ok? As outras duas regras não se tratam disso, ok? Então, vamos lá. Porque a intenção da aula de hoje qual era? Te mostrar o porquê existem palavras que trocam de gênero. Aqui no português é masculino, no espanhol é feminino, e por aí a gente termina confundindo e não sabendo o porquê. Ok? Então, aqui eu te mostrei que existe um grupo de palavrinhas, que são essas aqui. Existem mais, logicamente, existem mais do que essas. Não são todas essas, mas essas aqui são as principais. Se você quiser depois meter um Google lá e procurar quais são as outras, para saber todas, pode fazer, sem problema. Essas aqui não são todas. E que essa regrinha aqui vale para essas palavras e qualquer outra palavra que tenha A ou HA tônica. Beleza? Certinho. Agora, vamos entrar em outras duas regrinhas também de eufonia, porém, não se trata mais disso aqui. Se trata de outro detalhe que muitos também têm dúvida nisso. Vamos lá. Quando se usa I e quando se usa E. Vamos lá. Antes de uma palavra que comienza por I o HI, se reemplaza la conjunción I por E. Esto sirve para evitar choque vocálico y no pronunciar como si fuesen nombres compuestos. Aqui é simples, aqui é simples também. Basicamente, é a mesma regra aqui, quando comece com A ou HA, só que aqui não precisa ser tônica, ok? Em vez de você usar o I, que é o Y, que a gente sempre sabe que no espanhol, no português a gente usa E, no espanhol a gente usa Y, I. Porém, quando a palavra que segue começa com I ou HI, você não usa I, você usa E. Por exemplo aqui, Maria e Isabel. Isabel e Maria. Por quê? Porque aqui, ó, depois do Maria e Isabel, Isabel começa com I. Então, para não ficar dois Is repetidos, Maria e Isabel, Maria e Isabel. Certo? Bello e inteligente. Bello e inteligente. Inteligente e bello. Para não ficar bello e inteligente, esse dois Is, isso é estranho. Bello e inteligente, bello e inteligente. Padre e hijo. Padre e hijo. Não, padre e hijo. Hijo e padre. Acho que você conseguiu entender aí, né? Mas aqui temos também outra exceção. Excepto as palavras que empiezam com H-I-A, I-A, H-I-O, I-O, en interrogaciones ou exclamações. Interrogação, pergunta, exclamação, afirmação. Beleza? Pegou aí? O PDF vai estar lá no Telegram, tá? Se você não está no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Entra no meu grupo lá no Telegram, que vai estar o PDF para você baixar depois da aula. E aqui, para a gente concluir essa aulinha de hoje, antes de uma palavra começada por O, H-O, se reemplaza la conjunción O por U. Esto sirve para evitar lo mismo, el choque vocálico y pronunciar como si fuesen nombres compuestos. Por ejemplo, Gabriel u Omar, belga u holandés, 7 u 8, Gabriel, Omar o Gabriel, holandés o belga, 8 ou 7. Passa exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, beleza? Exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, acontece aqui para O. Quando a palavra que segue o O começa com O ou HO, você substitui o O por U. Gabriel u Omar. Belga u holandês. 7 u 8. Ficou claro? Então, vamos repassar a aula de hoje. Nós vimos aqui palavras heterogenéricas. Essas palavras aqui, sem explicação, sem porquê nem para quê, simplesmente trocam de gêneros e ponto final e se acabou.
ok? Então, essas palavrinhas aqui trocam de gênero e acabou. Porque sim, a gente viu eufonia, que são as 3 regrinhas que a gente viu, que essas palavras não trocam de gênero, elas só trocam o artigo que vai antes, de lá por ele, certo? E aqui eu te expliquei o porquê. Aqui, das situações que vamos trocar I por e as situações que vamos trocar O por U. Beleza? Galera, a aula de hoje é bem rapidinha, a aula desse domingo foi bem rapidinha, tá? Espero que vocês possam ter aproveitado. O PDF vai estar lá no grupo do Telegram. Se você não está no Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica nele, vai lá para o Telegram e a gente se encontra na próxima semana. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? A aula de hoje não está sendo ao vivo. Deixa aqui nos comentários que eu estou respondendo, beleza? Não está ao vivo, mas eu estou ligado. Eu estou ligado, estou com o celular na mão, agora, neste exato momento, com o celular na mão, vendo a aula junto com vocês. Então, só botar nos comentários aqui que eu respondo as perguntas de vocês. Beleza, pessoal? Beijo grande para vocês e a gente se encontra domingo que vem, novamente às 8 da noite, mas domingo que vem vai ser ao vivo sim, beleza? Pessoal, beijão e até a próxima.